Olá, gente. Meu nome é Ana Clara, tenho 18 anos, sou estudante de Direito na Unifem, estou no segundo período e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre esses três temas, que são o poder constituinte, a classificação das constituições e direitos fundamentais. Vamos começar com o poder constituinte. Para começarmos, vamos saber o significado do poder constituinte. De uma forma bem simples, o poder constituinte é responsável pela criação e elaboração, bem como reforma e mutação das constituições. Então, o poder constituinte tem o poder de criar e alterar uma constituição. Então, se o poder constituinte é o poder responsável pela criação e reforma ou alteração da Constituição, como se dá o surgimento deste poder? Muito bem. O poder constituinte, ele é fruto de uma profunda mudança de mentalidade, da Idade Média para a Idade Moderna. Isso acontece especificamente no século XVIII, na França, com a substituição do teocentrismo para o antropocentrismo, em que sai do centro a figura religiosa e entra no centro das relações a figura humana. Desenvolve-se o chamado racionalismo. O racionalismo, desenvolvido no século XVIII, decorrente da reflexão iluminista, ele traz uma concepção organizacionista da sociedade. A ideia básica é que a partir de agora nós não temos mais o centro das relações da figura ligada a alguns aspectos religiosos, alguns aspectos divinos, é o ser pelo ser e o ser para o ser. Então, é o ser humano no centro das relações. Essa centralização das atividades no ser humano, que decorre no século XVIII dessa reflexão iluminista, faz surgir uma teoria que nós chamamos atualmente de teoria do poder constituinte, idealizada pelo francês Emmanuel Joseph Sieyès, também conhecido como Abad Sieyès. Então, Abad Sieyès, anteriormente à concretização da Revolução Francesa, lança uma publicação em panfleto intitulado O que é Terceiro Estado? E nessa publicação, Abad Sieyès questiona exatamente o terceiro Estado. E da teoria de Abad surge então a ideia da origem popular no poder. O Abad questiona o papel do povo na sociedade e esse povo, como consequência, seria detentor da possibilidade ou da atribuição de elaborar documentos com característica de superioridade. Então, Abad deslumbrava a existência de um poder de origem popular, que ele intitulou de poder constituinte. Esses poderes criados são os poderes legislativo, executivo e judiciário. No Brasil, o poder do povo está disciplinado na Constituição Federal, do artigo 1º, parágrafo único, como podem ver na tela. E esse artigo diz: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes, eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. E sobre o poder constituinte, não existe um regramento específico e normativo para esse fim de exercício desse poder. Esse poder será exercido quando houver necessidade de adequar uma nova realidade social, novos valores à questão jurídica, técnico-normativo. Agora vamos falar um pouco sobre as classificações. Para começar, essa classificação ela é doutrinária, então pode-se encontrar diversas classificações em várias doutrinas. E vou começar com a origem das constituições. Ela pode ser classificada de duas formas: ortogada e promulgada. Ortogadas são aquelas constituições impostas. Pode ser por um presidente, por um ditador, mas ela não é elaborada por uma participação do povo. Um exemplo é a Constituição Brasileira de 1824 e 1967. Já a Constituição promulgada, ela tem a participação popular, porque ela é feita pela trás dos representantes do povo. Exemplo é a Constituição de 1988.
A segunda classificação é quanto à origem, quanto à forma, perdão. Ela pode ser classificada pela forma escrita e não escrita. Escrita, ela é sistematizada num código, num documento denominado Constituição, e é uma Constituição não escrita. Ela é composta de vários textos de jurisprudência e decisões baseadas nos costumes de povo. A terceira forma de classificação é a classificação quanto ao conteúdo. Ela pode ser considerada materialmente constitucionais ou formalmente constitucional. Materialmente constitucional é aquela Constituição que só tem normas constitucionais, exemplo, estrutura do Estado, organização dos poderes, direitos fundamentais, entre outros. Formalmente constitucional, tudo que está na Constituição é norma constitucional, exemplo, a Constituição de 1988. Quanto ao modo de elaboração, ela pode ser classificada dogmática ou histórica. Dogmática é aquela Constituição que parte de um poder da Constituição, ela é necessariamente escrita. A Constituição histórica é aquela que é elaborada aos poucos com decisões de jurisprudência costumeiras baseadas nos costumes do povo. Agora eu vou falar sobre os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais se referem aos direitos da pessoa humana, consagrados em um determinado momento histórico em um certo estado. São direitos constitucionalmente protegidos, ou seja, estão positivados em uma determinada ordem jurídica, e esses direitos fundamentais são direitos protegidos pela Constituição. É o caso da vida, liberdade, propriedade, entre outros. E os direitos fundamentais são classificados em gerações, ou também chamados de dimensões. E agora eu vou falar um pouco sobre essas gerações e dimensões. A primeira geração são os direitos que buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que este se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. É a obrigação de não fazer, de não intervir. Indevidamente, na esfera privada, ele tem como valor-fonte a liberdade, são os direitos civis e políticos. Alguns exemplos são os direitos à propriedade, direito à locomoção, direito à reunião, entre outros. A segunda geração são os direitos que se envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos e normas programáticas. Esses direitos têm como valor-fonte a igualdade, são os direitos econômicos, sociais e culturais. Como exemplo, citamos os direitos à educação, à saúde e os direitos ao trabalho. Os de terceira geração são os direitos que não protegem interesses individuais, mas que transcendem a órbita dos indivíduos para alcançarem a coletividade. Tem como valor-fonte a solidariedade e fraternidade. São os direitos difusos, os direitos coletivos. Tem como exemplo os direitos do consumidor, direito do consumidor, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento. E uma parte da doutrina considera a existência de direito da quarta e quinta geração. A quarta geração seria direitos relacionados à globalização, como direito à democracia, direito à informação e direito ao pluralismo. Outra corrente diria que são os direitos relacionados à engenharia genética. E a quinta geração são representados pelo direito à paz. Quanto à característica dos direitos fundamentais, são a universalidade, historicidade, indivisibilidade, inalienabilidade, imprescribilidade, a concorrência, a efetividade, entre outros. Ela também possui uma dupla dimensão, que são a dimensão subjetiva e os direitos exigíveis perante o Estado, as dimensões objetivas, que são enunciados dotados de alta valorativa.
Então, é isso, gente, a minha apresentação. Muito obrigada. Espero que tenham gostado.